boa, que bom que você está aqui nesse bate-papo. Se inscreva no nosso canal. Já se inscreveu? Se inscreva para você ser notificado cada vez que chegar um conteúdo novo para você. Como está escrito aqui embaixo, a sua infância pode estar influenciando no seu peso hoje. É sobre isso que eu vou falar com você agora e nós vamos pensar um pouquinho, discorrer um pouquinho. Considerando que tem sido cada vez mais comum observarmos que crianças estão ganhando peso rapidamente. Crianças cada vez mais pesadas, seja por ansiedade, seja por transtorno psicológico, seja por transtornos alimentares ou até mesmo pela falta de limite que deveria ser dado pelos pais. Na hora de controlar a alimentação, na hora de controlar uma série de fatores. No entanto, ou entretanto, poucos sabem que isso pode influenciar diretamente no tipo de adulto que essa criança vai se tornar. Então, a sua infância pode influenciar ou está influenciando o seu peso hoje. É por isso que nós não podemos olhar só para uma parte de você. Nós precisamos olhar para você como um todo, de forma integrativa, de forma sistêmica. Isso por quê? Porque o peso ele pode se apresentar como mais uma consequência. Consequência do quê? De uma infância disfuncional, de uma infância conturbada, sem regras, sem limites, sem uma alimentação balanceada. Então, para você que busca entender mais sobre isso, compensa, é necessário, é válido avaliar, analisar o passado, a infância e a adolescência, se houve algum trauma, se houve algum abuso ou não. Traumas que podem estar impedindo você de avançar no presente, de ir para o futuro, e isso tudo vai impedir você de fato emagrecer no presente, tá? Não só emagrecer, mas avançar na vida, decolar na vida. E por mais forte que você seja, por mais forte que você possa ser, por mais força que você tenha, é possível que gatilhos mentais ainda estejam, sim, intimamente ligados ao seu desejo, ou melhor, aos seus desejos e também aos seus objetivos de vida. Você já tinha pensado nisso? Já tinha avaliado sobre isso? É por isso que aqui no Emagrecer Comendo nós buscamos olhar para você como um todo, olhando através da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Afinal de contas, o seu corpo ele carrega toda a sua história, tá? E o pior de tudo isso é que esses gatilhos que eu acabei de mencionar, eles podem ser chamados de sabotadores do emagrecimento. E hoje eu vou apresentar alguns desses que podem estar atrapalhando e você pode descobrir como evitar a autossabotagem na busca de uma vida mais saudável, de um corpo balanceado. Primeiro, os sabotadores do emagrecimento vão influenciar a sua vida adulta. Presta atenção, olha para mim aqui, ó. Quando nós somos pequenos, nós somos influenciados diretamente pelos nossos pais. E também pelo meio, pelo ambiente o qual nós estamos inseridos, ou seja, pelo ambiente que está ao nosso redor. Aliás, quando não sabemos falar ainda, é comum que nós utilizemos o choro. O choro da manha, que nós utilizemos de todos esses artifícios. Para quê? Para chamar a atenção. E assim conseguir atingir o objetivo. A criança também pode manipular o adulto. Seja para nos alimentar, seja para trocar fralda, seja para ganhar um colo, etc. Nós utilizamos desses subterfúgios quando criança. Como nós não sabemos expressar verbalmente, nós utilizamos do choro, da mãe e uma série de outros gatilhos. E isso vai influenciar a sua fase adulta, que é a fase que você está agora. Tá? Então eu estou partilhando isso para você entender o que você pode estar vivenciando hoje. Mas é preciso muito cuidado mesmo, uma vez que esses sabotadores de emagrecimento eles podem permanecer na sua vida por muito tempo, enraizado dentro de você, provocando pensamentos, sentimentos, comportamentos tão inconscientes e tão automáticos que dificilmente você vai observar ou você observará se você não estiver de fato prestando muita atenção. Eles são quase que imperceptíveis. Logo, o que nós queremos dizer é que, dependendo da forma como você
foi tratada na infância, como você foi cuidado na infância em relação ao peso. Pode ser que na vida adulta você acabe acolhendo ou escolhendo esse mesmo fruto. Por quê? Porque teve uma recompensa, já que automaticamente você foi acostumada dessa forma, a partir do meio que você vivia, do ambiente. E aí isso tudo vai refletir no quê? Vai refletir num poder que há dentro de você, um poder de escolha, um poder de decisão, um poder que na Bíblia a gente chama de livre-arbítrio. E esse poder é o poder da mente. Para quem ainda não sabe, os sabotadores da vida e principalmente do emagrecimento estão em nossa mente, estão dentro de nós. E sempre nos colocando em xeque, nos provocando e nos induzindo para tal comportamento, para tal atitude e assim consequentemente. Eles criticam a nossa postura, julgam as nossas palavras e conseguem até antecipar pensamentos negativos, principalmente se está em um dia ruim ou se não conseguiu perder aqueles quilinhos extras. Você sabe como é, né? É um crítico interno, é um diálogo interno. Então, o objetivo aqui é saber identificar esses fatores que levem ao aparecimento desses sabotadores. Para quê? Porque quando nós sabemos quão difícil, ou melhor, quando nós identificamos, clarificamos, nós vamos compreender e entender melhor essa dinâmica e saber quais são os pontos-chave que nós vamos trabalhar para inicialmente bloquear e depois extirpar esses sabotadores. Porque sabemos quão difícil é manter um corpo são. Mas por que não conseguimos manter um corpo são? Porque a mente não está sã. Uma mente sã gera um corpo são. E aí não é sobre ser magro ou ser gordo. Não é sobre estar magro ou estar gordo. É sobre ter uma mente sã. Tá? E quando a gente tem uma mente sã, a gente procura fazer atividade física regularmente. Procura ter uma alimentação balanceada, repleta de nutrientes essenciais. É por isso que é uma batalha da mente e do corpo constantemente, entre você e a sua mente. E saiba, a sua mente vai ganhar. Tá? Então, a partir do momento que você abre mão desses sabotadores, ou melhor, a partir do momento que você deixa que esses sabotadores comecem a, vamos dizer assim, dirigir a sua vida, ditarem a sua vida, vai ficar cada vez mais difícil ser magra, vai ficar cada vez mais difícil ter um corpo magro. Por quê? Porque a motivação para continuar o processo de emagrecimento vai ser muito pesado, vai ser muito difícil. Tá? Então eu vou partilhar com você aqui alguns dos tipos de sabotadores do emagrecimento na infância que refletem na vida adulta. Isso por quê? Porque existem muitos tipos de sabotadores que aparecem e vão perpetuar durante a vida adulta. Não dá para nós sermos imunes aos sabotadores. Eles vão aparecer. A diferença é como nós vamos nos posicionar diante deles. Primeiro sabotador da infância. Perdas na infância. Presta atenção. Esse aqui é um sabotador que ele utiliza de um subterfúgio que boa parte das pessoas vivenciam na infância. Qual é esse subterfúgio? A falta de afeto, da indiferença do carinho, da perda de algum ente querido, para plantar sentimentos, plantar pensamentos, só comendo para apaziguar a dor, só me sentirei melhor se estiver comendo. E geralmente, esse tipo de pensamento está vinculado diretamente ao sentimento de vazio que a pessoa pode estar sentindo. Sabe? E esse vazio ele vem lá da infância, foi uma perda da infância. Uma perda por falta de afeto, por indiferença, de carinho. Eu percebia que os meus pais tratavam meu irmão diferente de mim. E aí isso gera um vazio. E eu vou preencher esse vazio como? Comendo. E aí é comum associar a perda da infância com um transtorno de ansiedade, em que existe a compulsão alimentar para substituir, preencher o vazio. Outro fator que causa isso muito, separação dos pais, nascimento de um irmão, a angústia e assim por diante. Uma série de fatores. Isso é muito individual, por isso que nós precisamos olhar a sua história, compreender e entender a sua história para poder avaliar como que nós podemos trabalhar com você, de fato, esse processo.
E quando alguém perto dessa criança, presta atenção, não percebe isso, é por isso que nós, quando adultos, precisamos estar atentos às crianças que estão ao nosso redor e principalmente à nossa criança. Porque quando nós não temos essa percepção, esse sabotador ele permanece ligando esse gatilho toda vez que ocorrer uma perda, toda vez que tiver um sentimento de carência, toda vez que você sentir um vazio. Então esse é um dos grandes sabotadores do emagrecimento, da vida, tá? Isso aqui não é só do emagrecimento, é da vida. Tem muita gente patinando na vida porque está preso nesse elo de perdas da infância. Mas também temos problemas com familiares e com amigos muito próximos. Presta atenção. Quando uma criança quer algo, o que ela faz? Responde aí para mim. Quando uma criança quer algo, o que ela faz? Eu vou responder para você. Dependendo da educação que é dada a essa criança, é de senso comum que ela chore. Chore para quê? Para ganhar atenção. O mesmo vale quando ela é reprimida pelos pais. Também chora. Chora porque não quer admitir o erro e acredita que sendo orgulhosa ou mostrando essa sensibilidade automática, os pais vão perdoar ou vão acolhê-la. Sabe, é uma espécie de manipulação. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso vai gerar um impacto muito profundo na vida adulta dessa criança atual. E talvez você esteja passando por isso hoje. E isso mesmo acontece com uma mulher adulta que quer fugir do conflito, a fim de quê? A fim de evitar discussões, de evitar brigas com pessoas que ela ama muito, seja o cônjuge, seja os pais. E como fugir? Pela comida. A comida se torna uma fuga, tá? Por quê? Porque é uma forma mais simples de apartar a angústia, a tristeza ou até mesmo o estresse. E aí ela substitui o choro pela comida e talvez assim ela conseguirá com que o outro lado do conflito a perdoe, se esqueça dela, tá? Você entendeu mais ou menos o que eu estou trazendo para você? Hoje eu estou falando com você sobre os impactos da sua infância podem estar paralisando você na vida adulta. As respostas dessa paralisia, dessa inércia que você está vivendo hoje, ela se dá na sua infância. Ou seja, resolve o passado para decidir o futuro. Enquanto você não resolve o passado, você não decide o futuro. Você continua revivendo, revisitando, reciclando os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, tá? Outro exemplo prático dentro desse sabotador ainda, que é conflitos, perdas e tudo mais, é aquele pensamento: eu não posso emagrecer mais porque eu irei chamar a atenção do sexo oposto. Imagina o que vão pensar de mim, tá? Ou toda vez que eu saio com alguém eu chamo muita atenção, as pessoas não vão mais querer sair comigo se eu estiver muito magra. E é interessante porque, especificamente no caso da mulher, ela sabota a sua própria imagem. Por quê? Porque ela antecipa pensamentos. Quer dizer, deixa que o sabotador se infiltre cada vez mais na sua percepção, na sua interação, na sua interpretação de mundo. Tá? Outro sabotador que acomete muito, e aí eu já estou quase finalizando essa videoaula para ela não ficar muito longa. Ser grande é ser forte. Gente, isso aqui é sério. É um dos sabotadores do emagrecimento mais antigo que existe. Eu posso assim dizer. E é interessante como esse sinônimo de ser grande é ser forte. Logo, por quê? Porque era comum associar uma pessoa saudável, bem de saúde, conforme o seu peso ou seu porte físico. Tá? Nas famílias mais tradicionais, que se nós olharmos para trás, quanto mais fartura, melhor era a saúde física, era a imagem física, e aí ele tinha que parecer mais fortinho. Portanto, querer emagrecer na vida adulta não vai fazer sentido, já que a mulher já se tornaria fraca demais, poderia ser mais vulnerável, poderia desenvolver problemas de saúde. Lembra, lá na infância, quando você era magrinha ou você era magrinho, as pessoas achavam que você era raquítico, que você era muito frágil, porque você era muito magrinho, porque você era muito magrinha. E aí criou-se uma crença de que ser grande é ser forte. E isso acontece com você de forma inconsciente, você não precisa pensar.
para viver esse dilema, tá? Então a mulher ela tende a se conectar, ela tende a conectar esse sentimento ao de ser forte emocionalmente também. Então, para aguentar os obstáculos da vida cotidiana, ela precisa estar forte fisicamente, porque isso reflete uma força emocional para ela, sabe? Para aguentar a separação, precisa ser forte. Isso acontece muito quando, principalmente em mulheres que foram abusadas sexualmente na infância, na adolescência, que sofrem abusos emocionais e físicos em casa, acontece muito isso. Então, esse sabotador ele é parecido com aquele título, Obesidade é Riqueza. Todo rico é gordo, todo gordo é rico. Se um indivíduo passou por alguma escassez na infância, o peso na vida adulta vai refletir ao contrário, tá? Esse indivíduo ele vai buscar fartura para quê? Para compensar o que ele perdeu na infância, o que também é perigoso e também vai perpetuar esse comportamento, vai manter esse comportamento. E é importante perceber o quanto esse sabotador do emagrecimento podem agir dentro de cada um de nós. Desde a infância ele vem. Então não é algo que você vai pensar hoje, identificar hoje e tirar já. Não, é um processo. É por isso que nós precisamos trabalhar e muito o aspecto emocional, o aspecto psicológico, espiritual, para conseguir emagrecer e conquistar os seus objetivos. Tá? E quando você tomar consciência de que há pensamentos assim em você, aí você vai conseguir enfrentar eles, vai conseguir transformar eles em tipos de comportamento, de modo que não vai assustar ou provocar reação contrária no seu corpo e, consequentemente, na sua mente. Então, quero deixar isso para você. É necessário, acima de tudo, o autoconhecimento, uma viagem para dentro de si, para observar, para identificar e para prevenir os sabotadores do emagrecimento. Então, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, que os resultados serão emitidos no seu corpo, serão sentidos no seu corpo hoje e assim sequencialmente no decorrer da sua vida. Deixa eu ver aqui, 18 minutos de vídeo aula. Eu vou parar por aqui. Isso faz sentido para você? Se sim, deixa seu comentário aqui embaixo. A sua infância pode estar influenciando o seu peso hoje. Então, nós precisamos olhar para você como um todo. Espírito, alma e corpo. Não adianta você ter um corpo magro, um corpo bonito, se você continua nutrindo sentimentos, pensamentos que estão te distanciando dos teus objetivos. Tá bom? Foi bom o nosso bate-papo? Comenta aqui embaixo e vamos que vamos. Emagrecer comendo. Treinando o seu cérebro para emagrecer o seu corpo.